Fala galera, professor Guilherme na área. Hoje vamos falar um pouco sobre função quadrática ou função polinomial de segundo grau, tá? Também conhecida como função de segundo grau. Inicialmente, vamos ver a definição, né? Como que ela é definida matematicamente. Matematicamente ela é definida como uma f de x, então uma função em relação a x igual a y. Por que nós colocamos esse y, né? Porque qualquer valor que você coloque na função, você vai obter um valor em relação ao eixo y, tá? Que nada mais é do que o nosso eixo vertical. Ela é igual a x quadrado mais bx mais c, sendo que o a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, qualquer número vezes zero é zero, não seria uma função quadrática, uma função de segundo grau, seria uma função de primeiro grau, ok? E o a, o b e o c são elementos que pertencem ao conjunto dos números reais, ok? Inicialmente vamos calcular a tão conhecida fórmula de Bhaskara. Então o que é a fórmula de Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse valor que nós iremos encontrar, então o b é o termo que acompanha o x, o a é o termo que acompanha o x quadrado e o c é o termo que nós falamos o termo constante, que ele não tem x nem x quadrado, ok? Achamos o valor do delta, beleza. O que nós podemos classificar com ele, né? Então a partir do delta nós iremos fazer algumas classificações. Então, se o delta, o valor que eu encontrei aqui, for maior do que zero, eu afirmo que essa minha função polinomial do segundo grau, ela possui duas raízes reais. E mais do que isso, né? Essas raízes são diferentes. Tudo bem? Então, possui duas raízes reais e elas são diferentes. O que significa isso? Que o valor que eu vou encontrar para x1, que é a minha primeira raiz, é diferente do valor que eu vou encontrar para a minha raiz x2. Tá bom. E se o delta, na hora que eu faço os cálculos, ele for igual a zero? O que significa isso? Significa que possui duas raízes reais, porém elas são iguais. Então é o mesmo valor. O valor que eu encontrei para o x1, eu já posso afirmar que é igual ao x2. Então eu achei o valor do x1, ele é igual ao valor do x2. E se o delta for menor do que zero? Não possui raízes reais. Tudo bem? Isso é importante porque posteriormente a gente vai ver que possui algumas raízes, que são as raízes complexas, tá bom? Dos números complexos. Mas não possui raiz real. Então se você chegou no delta menor do que zero, ele não possui raiz real. Tá bom, e quem são essas raízes, né? Então quem que é esse tal do x1? O x1 é igual a menos b, nós já vimos quem que é o b aqui, né? Menos b, mais raiz de delta, que é o valor que nós encontramos, tudo isso dividido por 2 vezes a. Tá? Esse é o valor da minha primeira raiz, x1. Quem é o x2? Menos b. O que muda para o Guilherme? O que muda é que aqui é mais e aqui é menos. Ô Guilherme, se eu inverter, sem problema algum, você vai chamar essa de x1, essa de x2, independente. O que você tem que analisar é o seguinte: uma tem o sinal positivo e a outra negativo, tá? Vértice. O que é vértice, né? Se você observar, eu vou falar aqui, ó, o gráfico é uma parábola. O que é uma parábola? É um elemento, um projeto que sobe, chega até um certo ponto e decai, decresce, tá? Aqui tem uma parábola, podemos pensar, o que é o vértice? É esse ponto, onde para o crescimento e começa o decrescimento, ou o inverso, né? Onde para o decrescimento e começa o crescimento, tá? E como que a gente calcula esse vértice, né? Então observa, ó, o que é o vértice? Eu tenho uma parábola, esse elemento aqui é o vértice. Então o que significa? Quando eu estou crescendo, chegou num certo ponto, essa minha parábola vai começar a decrescer, tá bom? Como que eu calculo o vértice? O x do vértice. Então quer dizer, o termo em relação ao eixo x. Como que eu calculo o termo em relação ao eixo x? Menos b dividido por 2 vezes a. Tá? O b e o a são novamente elementos lá da minha função. E o y no vértice? Menos delta sobre 4 vezes a. Tá? Então você vai pegar o valor que você encontrou do delta ao resolver Bhaskara, vai colocar no lugar do delta, dividido por 4 vezes a. Com isso você vai ter um par ordenado. Então você vai ter uma coordenada em relação ao eixo x e você terá uma coordenada em relação ao eixo
y, tá? Então, esse elemento aqui, ele vai ter coordenadas no eixo x e no eixo y, ok? Então, nós chamamos de x do vértice e aqui é o meu y do vértice, ok? Então, você vai encontrar esse vértice. Soma e produto. Eu quero utilizar a soma e o produto para achar as minhas raízes. Como que eu faço isso? x1 mais x2. Quem que é x1 e x2? Lembrando, x1 e x2 são as minhas raízes. Se eu faço x1 mais x2, isso é igual menos b sobre a. O b e o a voltando lá na minha função. O a é o termo que acompanha o x quadrado, o b é o termo que acompanha o x. E também tem que ser válido que x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Satisfeito isso, essas são as minhas raízes, tá bom? O gráfico de uma função de segundo grau é sempre uma parábola, tá bom? Então, quando nós falamos em função de segundo grau, eu estou me referindo a um gráfico parábola. Se o a é maior que zero, então se você analisar o a, ele for maior do que zero, o que significa? Concavidade para cima. Nós podemos também dizer carinha feliz, né? Ó, carinha feliz. Então a concavidade da parábola é para cima. Se o a for menor do que zero, concavidade para baixo, carinha triste. Observem uma coisa, quando o a é maior do que zero, concavidade para cima. Então o vértice que a gente calculou, ele vai ser ponto de mínimo, tá bom? Ponto de mínimo, quer dizer, todos os outros pontos são maiores do que ele, ok? E quando eu estou falando que o a é menor do que zero, concavidade para baixo, o vértice a gente define como ponto de máximo. Esse vai ser o ponto de máximo. Todos os outros estão abaixo dele, ok? Então, a maior que zero, concavidade para cima, o vértice é ponto de mínimo. O a menor do que zero, concavidade para baixo, o vértice é ponto de máximo, tá? Isso é importante. O valor de C corta o eixo Y, quer dizer, sempre quando eu quero observar onde que esse gráfico vai cortar o eixo vertical, vai cortar no 0C. Quem que é o C, professor? É o meu termo constante. Interseções no eixo X são as raízes, tá? Então observe, ó, x1 e x2. O que significa? Onde toca o eixo X? Toca o eixo X das raízes, que é o valor de x1 e x2 que nós já descobrimos aqui, ok? Quando o delta for maior do que zero, eu tenho concavidade voltada para cima. Ah, então o a é maior que zero. Então quando o a é maior que zero e o delta é maior do que zero, eu tenho x1 diferente de x2 e carinha feliz. Ah, mas e se o a for menor do que zero? Concavidade para baixo. Mas se o delta é maior que zero, o gráfico fica assim. O x1 é diferente de x2 e carinha triste. Esse ponto, que é o vértice, ponto de máximo. Esse ponto, que é o vértice, ponto de mínimo. Se o delta é igual a zero, se o a é maior que zero, concavidade para cima, só que o x1 é igual ao x2. E nesse caso, se eu tenho o a menor do que zero, concavidade para baixo, e o x1 é igual ao x2. E quando o delta for menor do que zero, ele não toca o eixo x, ok? Que nós já falamos que não existe raízes reais, ok? Se você gostou, curte, comenta, compartilha o nosso canal aí para fortalecer. Obrigado!